falar da minha satisfação em compartilhar esse momento de angústias, de algumas discussões, né, aqui na mesa. Mas eu gostaria, sobretudo, de assinalar o que me parece representar este momento enquanto desafio. Primeiramente, eu diria pelo fato de que esta mesa, que se intitula Estrutura Social e Escolarização, e que é a mesa que vai se pautar nesse último eixo do colóquio, mobilidade social e sucesso escolar, é uma mesa que tem um compromisso extremamente importante no sentido, me parece, de fazer com que todos nós saímos daqui com esse sentimento de que esse encontro intercontinental valeu a pena, apesar de todas as decepções, de todos os cenários, dos múltiplos cenários de injustiças que nós vimos aqui ao longo desses 2 dias que antecederam os 2 primeiros dias do colóquio. Então, o tema que eu organizei para vocês, para trazer para a reflexão nesse momento, é um tema que tem sido estudado pelo grupo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, ligada ao programa de pós-graduação, numa linha de pesquisa que faz interface entre sociologia e história da educação. Então, a minha apresentação vai se pautar, talvez eu poderia dizer, tentar abranger 2 dimensões. Primeiramente, eu vou tentar situar a matriz teórica da diferenciação social, que é uma das bases teóricas de reflexão, das bases epistemológicas que nós temos mobilizado para analisar as nossas pesquisas, e nesse sentido tentar traçar aqui para vocês de forma muito breve uma visão mais panorâmica do ensino superior, que é justamente o nível ao qual eu estou me dedicando com mais efetividade nesse momento, e já fui beneficiada aqui por colegas que me antecederam, que apresentaram já alguns resultados preliminares, o que vai permitir talvez escapar da plaquinha do zero, que agora não sei o que eu vou passar. Não, mas não. Eu vou tentar. E num segundo momento, eu vou tentar apresentar para vocês algumas que nós estamos chamando de figuras de injustiça, que são fruto de dissertações e teses, todas já concluídas, que permitiram situar um pouco essa discussão central do colóquio, mérito, desigualdades e diferenças, sobretudo cenários de injustiça escolar no Brasil. Então eu vou tentar, em 30 minutos, abranger todas essas dimensões. Eu vou começar me referindo à relação entre estrutura social e escolarização, que é uma relação que me parece, mais do que as 2 temáticas antecedentes, a avaliação de justiça escolar e marcadores sociais de diferença, provavelmente a temática mais próxima da produção clássica da sociologia da educação, particularmente da sociologia crítica da educação. Bom, os estudos sobre essa espécie de concubinagem entre estrutura social e escolarização se multiplicaram. Eles procuraram abranger múltiplas formas, múltiplas dimensões das desigualdades escolares, mas apesar desse legado, nós nos encontramos aqui nesses 3 dias para mostrar e talvez para denunciar o fato de que as desigualdades sociais e escolares persistem, elas se diversificaram e que provavelmente, tanto quanto antes, ou talvez mais do que antes, estamos aí precisando das lentes da sociologia da educação, para tentar perspectivar uma escola e uma universidade mais justa. E eu vou depois me referir um pouco sobre isso. Esses estudos mostraram que a educação escolar ocupa um lugar estratégico na constituição dos Estados modernos. Então, é nessa perspectiva que eu quero situar a temática de diferenciação social.
a importância da educação escolar está vinculada às expectativas de ordem e progresso, que remontam à filosofia de Comte, que estão vinculadas às expectativas associadas à noção de coesão social, presente em Plínio de Carne. E, evidentemente, se nós recuarmos mais um pouco, nós vamos poder chegar a Condorcet, quando incluiu a educação no campo dos direitos. Então, é realmente uma discussão que tem um longo percurso. Desde que a educação deixou de compor unicamente as prioridades familiares, mantendo-se ao abrigo de toda a discussão, de todo o debate sobre justiça, e passou a ser considerada como um direito, ela se torna do interesse de todos e passa a fazer parte da igualdade fundadora da cidadania e se torna condição do acesso a essa cidadania. Espera-se, desde então, que a escola não apenas torne os indivíduos e as sociedades melhores e mais civilizados, mas também que ela amplie as capacidades humanas úteis ao mundo econômico. Então, foi a partir desta reflexão que eu procurei buscar uma das principais matrizes da modernidade. Eu estou denominando matrizes exatamente a partir da sociologia das modernidades, que é uma obra muito interessante, desenvolvida pelo Danilo Martuccelli, e vai situar algumas matrizes, e esta seria, portanto, a primeira, a diferenciação social. Eu vou partir do pressuposto, nesta apresentação, que, embora suficientemente desvelada pelo mundo acadêmico, essa matriz ela tem sido o pano de fundo da sociologia crítica, ela continua fortemente naturalizada. Também vimos aqui, inclusive, uma discussão sobre esse tema, ou essa noção. Ela continua naturalizada no interior do nosso sistema de ensino, por meio da legitimidade, possivelmente ou provavelmente cada vez maior, no mérito escolar. Baudelaire Establet, numa obra de 2009, que vai exatamente analisar e questionar os dados do programa PISA, assinalam que justamente nos países em que a meritocracia é mais fortemente reivindicada, que os destinos escolares aparecem mais fortemente ligados às origens sociais e ao capital cultural das famílias. Bom, para revisitar essa matriz, é necessário recorrer a dois autores, ao menos a dois autores, que estão na base dessa formulação. Ele vai aumentar aqui para você ficar à vontade. Eu estou também um pouco tensa porque eu acho que eu falei assunto demais. Então, a matriz da modernidade, nós teríamos que retroceder a Durkheim e pensar a função social da escola como uma instituição de socialização. Também não vamos aprofundar aqui essa discussão, tá? Mas porque ela é bem familiar de todos nós, mas eu gostaria de reforçar ou retomar Parsons, sobretudo no que concerne a noção de hipersocialização. Eu gostaria de colocar que nas sociedades diferenciadas, e também a partir das bases teóricas que eu tenho mobilizado, nas sociedades diferenciadas que a disciplina escolar, e como nós vimos também aqui em relação aos sistemas de avaliação, que são sistemas de imposição, aparecem como mais importantes, muitas vezes como mais importantes que os saberes escolares a serem transmitidos. E também vimos de forma bastante breve, mas bastante interessante aqui, o quanto esse espírito de disciplina assume um caráter moralizador no quadro das práticas pedagógicas e no interior do nosso sistema de ensino. Mas em Parsons, me parece que a matriz da diferenciação social ganha mais força. Ao estar interessado numa integração perfeita, como ele chama, ele vai construir um esquema acabado, ou uma espécie de axiomática geral das ciências humanas,
e vai mostrar que o sistema de ação é uma estrutura de interdependência, o que lhe permite construir uma verdadeira hierarquia cibernética. A cultura controla o sistema controla a personalidade e a personalidade, por sua vez, controla o organismo. Então, é nessa engrenagem, né, que ocorre o processo de hipersocialização, que vai ter uma importância muito grande para este pesquisador. Segundo a perspectiva parsoniana, cabe à escola a função de socialização e de seleção social, pois e agora eu cito, em grande parte pela via da escola, pela via da diferenciação das performances escolares e do acesso aos diplomas, que se efetua a distribuição dos estatutos profissionais e sociais e que se opera a seleção das elites. Então, eu só trouxe uma frase de Parsons para ilustrar a importância deste pensador na definição, inclusive, das nossas políticas educacionais e, muitas vezes, a forte influência desse pensador nas recomendações dos organismos, de alguns organismos internacionais. No entanto, nós sabemos, né, todos nós também já fizemos essa trajetória, que essa matriz vai ser posta em xeque, sobretudo a partir de meados do século passado, a partir dos anos 60, fundamentalmente, por alguns sociólogos que vão estabelecer essa espécie de concubinagem entre estrutura social e escolarização. E eu estou trazendo aqui como destaque Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, que são a partir, sobretudo, de duas obras. Os Herdeiros, publicado em 1964, e A Reprodução, em 1970, duas obras que vão balançar, que vão desnaturalizar esse caráter diferenciador e legítimo dos sistemas de ensino colocado até então. Ao analisar criticamente a meritocracia escolar, esses autores vão provocar profundas tensões na matriz modernizadora da diferenciação social. E, ao fazer isso, eles vão exatamente colocar em xeque os dois princípios justificadores dessa matriz. A igualdade de direito, que nós nos remete a Condorcet, e que está aí, integra as agendas dos governos e, sobretudo, as políticas educacionais e a legislação do ensino, a igualdade de oportunidades e o mérito escolar aparecendo aqui como princípio que justifica, né, esse processo de diferenciação social, criando aquilo que já foi também mencionado aqui, colocando no patamar de grande legitimidade o fato de que o mérito escolar é o único capaz e legítimo de produzir desigualdades justas. Então, na tentativa de situar a diferenciação social e sem perder de vista o título desta mesa, que eu vou destacar duas dimensões relacionadas às fragilidades das políticas voltadas à democratização da educação superior brasileira. Em primeiro lugar, eu estou me referindo a uma desigualdade distributiva das oportunidades. Tá? Também não é um tema novo, mas essa discussão nos permite estabelecer uma relação entre igualdade de oportunidades como princípio e desigualdade da oferta como prática. E os trabalhos que foram já apresentados aqui, inclusive em termos de índices de grandes patamares, vão mostrar que, particularmente no caso brasileiro, há um fosso muito grande entre aquilo que está proposto e previsto e aquilo que é efetivamente oferecido enquanto oportunidade de escolarização. Para mobilizar essa discussão, eu recorri fundamentalmente à noção de escolas de elite, de Pierre Bourdieu, e, sobretudo, a perspectiva formulada na obra A Nobreza de Estado, que foi publicada em 1979, que infelizmente também não vou poder entrar aqui. E o segundo aspecto que eu vou
mobilizar para essa discussão diz respeito àquilo que eu estou chamando como um projeto arquitetônico piramidal e que foi concebido e está aí para ser aplicado por meio do Plano Nacional de Educação, que vai assegurar e está propondo aí, metas, estratégias, diretrizes para a educação nos próximos 10 anos. Já não pude? Nem comecei, Maria Alice. Eu também tive essa impressão que mas é o que será que o meu relógio? Eu acho que agora você exagerou. Não, mas eu vou correr, de qualquer maneira. Não, mas se for eu já estou correndo. Eu estou já duvidando do meu relógio. Eu acho que você parece que passa muito rápido. Mas eu não sou. Mas eu pedi, ela começou com 37 minutos. 37 minutos? Dela? Não, Não é possível, mas... Isso é impossível. Pessoal, eu vou tentar uma reunião, eu acho que já tem 27, eu não posso ter errado. 27. É Que eu coloquei a fita antes. Mas de qualquer maneira já está 27. Não está correto por 5 minutos. Está faltando 7 minutos. Não, então vamos lá. Eu vou saltar essa parte mais geral aqui, tá? Que são os dados do número de universidades, mas e que eu trouxe dois gráficos apenas para ilustrar. Vocês estão vendo que há uma fragmentação, uma divisão muito profunda entre redes de ensino. Tá? Vejam, nós tivemos crescimentos aí no período das diferentes redes, com uma predominância das redes particulares. E ali, no gráfico anterior, se referia ao número de universidades, e aqui eu estou me referindo apenas às outras instituições de ensino. Então, nesse quadro, nós vamos ver que a rede particular foi realmente a que sofreu o processo mais intenso de explosão do número de alunos. O que significa que vieram para o ensino superior um contingente de alunos muito grande e que mais do que nunca vai exigir da sociologia da educação perceber as desigualdades que agora, as desigualdades escolares, desigualdades de resultados, desigualdades de percurso, que agora estão dentro do ensino superior. Então, esse é realmente um tema que me fascina e que é considerado de forma um pouco mais geral. Bom, essa expansão galopante, ela nos leva a olhar, por exemplo, essa ideia do projeto arquitetônico piramidal, do Plano Nacional, e eu selecionei aqui algumas metas, mas eu pretendia discutir, mas não vai dar tempo, algumas metas que vão me levar a uma hipótese que eu estou tentando desenvolver agora no quadro do grupo de pesquisa, de que as políticas educacionais mais recentes vão dar conta e se propuseram a dar conta daquilo que alguns sociólogos da educação francesa estão chamando de demografização. Então, nós vamos sofrer, para o bem e para o mal, um processo de demografização do acesso ao ensino superior, amplamente legitimado pelo mérito escolar, inclusive o programa de ações afirmativas e cotas é um dos programas que também está focado nessa perspectiva do mérito escolar, né? Mas que em momento algum vai nos permitir pensar numa escola justa. Eu construí... Bom, aqui eu gostaria, mesmo que eu não consiga passar todas as figuras que eu tentei construir, eu gostaria de ler essa frase, que me parece bastante emblemática no quadro dessa reflexão. A justiça escolar não é somente uma questão de subjetividade, de interações, é também um problema de política escolar, pois ao mesmo tempo em que devemos estabelecer as condições da igualdade de oportunidades, devemos fazer com que esse modelo de justiça não engendre novas injustiças e não submeta os indivíduos a provações intransponíveis. Bom, então eu desenhei algumas figuras da injustiça aqui, que eu não vou, infelizmente, não vou conseguir mostrar para vocês. Aqui, no caso, o que eu estou chamando, caracterizando como a crueldade do mérito, são estudantes
que fizeram cursinho pré-vestibular populares e que a própria possibilidade desses estudantes serem selecionados para esses cursinhos já supõe o cruzamento de variáveis múltiplas que definem, por exemplo, o maior capital, mesmo no quadro do mesmo capital social e econômico das famílias, se distinguem pelo capital escolar dos pais e, sobretudo, das mães. Então, o mérito aparece entre esses estudantes como algo extremamente importante, mas sem deixar de reconhecer o fato de que eles se colocam como privilegiados, mas é uma espécie de privilégio justo, porque fizeram percursos escolares muito qualificados, porque se dedicaram, porque fizeram esforço e tudo mais. Um outro trabalho que nós temos, que eu estou chamando de legitimidade do mérito, no quadro dessas figuras da injustiça, é fruto de um trabalho que foi feito com vestibulandos aprovados e reprovados. Aprovados no vestibular, então, calouros, e nós conseguimos 200 estudantes, sobretudo focando em duas pontas. Nos cursos de maior demanda, engenharia, medicina, primeiro, engenharia, direito, arquitetura, nos anos varia um pouco, e nos cursos de menor demanda, que no caso da Universidade Federal de Santa Catarina, essa pesquisa se refere à Universidade Federal, no caso dos alunos que reprovaram, foi contato que nós conseguimos depois, então, numa relação de 200 aprovados para 20 reprovados. E o que nós vamos verificar é o que a figura que intitula esse quadro diz, né? A legitimidade do mérito, inclusive dos reprovados que se autoculpabilizaram pelo insucesso no vestibular, quando pelos próprios depoimentos se percebe que, apesar do mesmo investimento desses estudantes, né, o que foi exigido deles, o que seria exigido, sobretudo para acessar as carreiras de maior prestígio, eles não estavam em condições de responder. E uma terceira, são 6 figuras, tá? Uma terceira figura, que estou chamando das ambiguidades do mérito, não se refere aqui a alunos de ensino superior, mas é um trabalho muito interessante, porque são alunos de ensino médio que vislumbram as possibilidades de ensino superior, de uma escola de região popular bastante desprestigiada, bastante desfavorecida, do interior de Santa Catarina. Realmente, o sentimento de injustiça que afeta os professores, porque eles entendem que estão fazendo o máximo e os alunos não se interessam, e afeta os alunos que se sentem desrespeitados pelos professores, que se sentem desconsiderados e tudo mais. E a quarta figura, que estou chamando de sentimentos de injustiça, que vai tomar como referência, sobretudo, aquela obra Injustiças, do Dubé, quando ele faz o cruzamento de 3 princípios da justiça, que são o mérito, a igualdade e a autonomia. Então, nós entrecruzamos também esses sentimentos num grupo de estudantes negras de percursos bem-sucedidos, que entraram pelo programa de ações afirmativas, né, e que vão se sentir injustiçadas por uma série de fatores que, infelizmente, não podemos detalhar. A quinta figura é uma relação que nós estamos estabelecendo entre o conceito muito interessante, que foi extremamente útil para todos nós, de condutas de risco e de reconhecimento, condutas de risco a partir do trabalho do Le Breton e reconhecimento a partir da obra do Morin. Então, são alunos que passaram por processos de judicialização na idade escolar e que tiveram que retornar à escola. E nós fizemos todo um trabalho de verificação dos sentimentos desses alunos em relação a isso. O que nós observamos foi uma diferenciação do ponto de vista dos professores, o que significa conduta de risco para estudantes de classes médias, né? Então são aqueles que a direção irresponsável, os esportes radicais e tantos outros riscos a que se submetem, enquanto que para os adolescentes a conduta de risco que vai aparecer no mundo do crime, das experiências que eles têm com situações de criminologia, de roubos, assaltos e tudo mais,
é vista pelos professores, mas também pelos próprios alunos, né? Como um desvio, como indisciplina, nunca como conduta de risco. Então, os nossos filhos podem exercer, vivenciar condutas de risco, né? Isso é legítimo, isso é muito bom. E os adolescentes, como eles não podem praticar esportes radicais e viver essas experiências de risco, então nós vamos encontrar aí nesse jogo entre condutas de risco e reconhecimento um campo também de pesquisa muito interessante. E por último, a indisciplina escolar e a relação com a medicalização. Essa pesquisa ainda não chegou ao final, mas está próxima. Sentimentos de injustiça dos alunos em relação à prática pedagógica, as relações que os professores estabelecem com eles e com suas famílias. Tá? A gente viu aqui a importância dessas práticas de intervenção na escola e de mobilização de forças na escola para favorecer os alunos e que aparecem para os alunos como mais uma prática de coerção. E, claro, a resposta aí amplamente legitimada de alunos, professores e pais, quando para dar uma acalmada, vamos dar uma medicalizada. Né? Nós discutimos ontem no final da tarde o fato de que quando a Vivian coloca que podemos até ser contra os métodos comparativos, mas aplicamos a comparação, eu queria usar essa mesma perspectiva para dizer que podemos ser contra a meritocracia escolar, eu não vou me referir ao mérito, né, mas a meritocracia escolar, mas não vamos poder nos livrar do mérito escolar. Então, nesse sentido, eu queria concluir dizendo que nós precisamos pensar uma escola justa um pouco na abordagem que coloca o Debê quando ele era um pouco mais otimista. A escola justa não é uma escola perfeita, não é uma sociedade perfeita, mas uma escola tão justa quanto possível. E temos que criar mecanismos para corroer com essa ideia que foi muito cara para o Parsons da legitimidade de uma competição meritocrática. Por quê? Porque isso aponta para a crítica do Bourdieu sobre o meritocratismo escolar e daquilo que ele disse, olha, nós estamos entrando numa espécie de racismo da inteligência. Né? Então, eu penso que nós teríamos que mobilizar todas essas categorias e trabalhar um pouco na ideia que o colega já apresentou aqui, o professor Palhares, no sentido de buscar uma pluralidade da excelência. E no caso brasileiro, nós talvez pudéssemos começar pensando na excelência dos sistemas de ensino para evitar a competição meritocrática que está instalada entre instituições de ensino. Isso, claro, levaria à competição entre o sistema de ensino, que também já existe no caso brasileiro. Obrigada, desculpe.